Então, eu sou a Juliana, eu fiz mestrado aqui na Psicologia Experimental com a professora Karine, com a Bri. Então, eu vou apresentar uma parte do trabalho que eu fiz, então uma parte chamada Análise Exploratória do Comportamento de Cães de Abrigo frente a uma tarefa cognitiva. Então, para dar um panorama, nas últimas 2 décadas teve um grande aumento nos trabalhos com cães dentro da etologia, e nesse tempo a gente descobriu, por exemplo, que os cães formam um apego com os seres humanos com os cães, eles aprendem socialmente de seres humanos, cooperam conosco e têm habilidades bastante refinadas de comunicação com os seres humanos. O Nick talvez participe um pouco aqui da apresentação. Mas então, de onde vêm esses dados, né? A maioria desses estudos que trouxeram essas descobertas são feitos com cães de estimação, sendo que cães de estimação, na verdade, representam só 30% da população mundial de cães. Os outros 70% são compostos por cães ferais, cães de rua, entre outras populações. E dentro dessas populações de cães não de estimação, a gente pode falar dos cães de abrigo, que têm um convívio bastante reduzido com seres humanos. O que a gente sabe sobre eles até então é que eles valorizam bastante a interação humana, formam um vínculo rapidamente, apesar de serem um pouco mais temerosos com humanos desconhecidos do que cães de estimação, e eles também são menos habilidosos em seguir o gesto de apontar humano e outros gestos comunicativos humanos do que cães de estimação, o que mostra bastante o efeito da experiência para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, nesses trabalhos, os autores vão falar de forma geral que essas diferenças são resultado do contato reduzido com seres humanos, mas também sempre apontam que eles estão num ambiente estressante, onde eles não podem expressar vários comportamentos típicos, e que isso deve afetar sua performance e esses resultados. Então, nesse contexto, esse estudo se propôs avaliar o comportamento de cães de abrigo em uma tarefa sociocognitiva, comparando cães que se engajaram nessa tarefa que a gente apresentou com os cães que não se engajaram, e apresentando um orçamento de atividades para os cães que não se engajaram na tarefa. Então, para a gente olhar o que eles estavam fazendo enquanto eles não faziam essa tarefa. Então, a gente coletou dados numa parceria com essa ONG Adote um Focinho. Então, a gente avaliou cães entre 1 ano e meio e 8 anos, vivendo no abrigo há pelo menos 6 meses, e a gente colocou, então, essa tarefa sem solução, que eles eles tinham a oportunidade de virar esse pote e pegar uma comida que estava dentro. Nesse estudo, a gente olhou só essa fase, em que eles conseguiam acesso ao alimento, eles tinham até 1 minuto para pegar esse alimento, e senão a tarefa era encerrada, caso eles não pegassem. Então, a gente passou essa tarefa para eles e dividiu em 2 grupos. O grupo sucesso, então os cães que pegaram o alimento dentro de 1 minuto, foram 16 cães, e o grupo falho, os cães que não pegaram esse alimento e tiveram a tarefa encerrada. Então, olhando aqui os primeiros resultados, a gente comparou entre esses 2 grupos a latência para começar a se mover nesse teste. E dá para ver que no grupo fracasso, a latência foi um pouco maior, foi significativo esse resultado, mas eles demoraram um pouco mais para começar a se mover do que os cães que pegaram o alimento. Olhando então aqui só para os cães que não pegaram o alimento, a gente fez então essa alocação de atividades e percebeu que, em média, eles passaram metade do tempo fora do ambiente experimental, também alocaram bastante tempo para andar, ficar parados e farejar. E tiveram poucos comportamentos direcionados ao aparato e aos humanos presentes. A cuidadora deles e eu, como experimentadora, estávamos presentes nessa situação. Então, a gente viu que os cães que não pegaram alimento demoraram mais para se mexer e passaram bastante tempo fora do ambiente experimental, o que podia ser um comportamento evitativo, né, da situação, e o fato de eles estarem imóveis podia ser um comportamento de congelamento também relacionado a medo. Então, a gente levantou que talvez essa situação diferente trouxesse estresse e medo para eles. Por outro lado, eles também passaram um tempo considerável andando e farejando, comportamentos que estão relacionados à exploração. E o próprio fato deles saírem do ambiente experimental podia ser mais para explorar esse ambiente do que para evitar a situação. Então, talvez seja uma necessidade de explorar que levou eles a terem esse comportamento tão diferente, já que geralmente eles não têm acesso, né, ao espaço fora da baia deles para andarem e farejarem. Ou seja, a nossa metodologia não conseguiu separar entre a possibilidade deles não participarem da tarefa por medo ou por necessidade de expressar seus comportamentos típicos. Então, a discussão desse trabalho envolveu bastante a gente se perguntar como que a gente pode, então, usar metodologias que mostrem os motivos dos comportamentos de cães de abrigo nesses trabalhos, né? E a gente pode pensar em talvez uma habituação mais longa e usar uma comida mais motivadora, mas também a gente está defendendo talvez tentar incluir cães de abrigo numa metodologia que foi feita e pensada para cães de estimação,
seja que nem encaixar um cubo num buraco circular. Então a gente vai ter que perder muita coisa aí para forçar um encaixe que talvez não faça tanto sentido no contexto deles. Então, talvez seja o momento da gente pensar em novas metodologias para observar os cães de abrigo, cães de rua, cães ferais. E quando a gente faz isso, a gente tem que pensar que as diferenças entre esses cães e os cães de estimação não são só uma questão de contato com humanos. Eles têm um espaço muito reduzido, muito diferente, né? Exposição a estímulos muito diferentes, interações, exposição a novidades e desafios cognitivos. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. A gente aponta, então, que o estudo de cães de abrigo e cães de rua tem similaridades com a biologia de campo, como o fato da gente não saber o histórico desse indivíduo e é mais difícil da gente acessar e avaliar eles experimentalmente. Então, a gente sugere que, para criar novas metodologias para estudar esses outros cães, a gente pode aprender muito com o campo da biologia de campo, que já é muito rico e tem outras metodologias mais indiretas, né? Olhar para os paradigmas que a gente tem hoje em dia com mais calma, entender as limitações deles, o que a gente consegue, o que não consegue avaliar com eles, e fazer análises exploratórias de populações diferentes, para além dos cães de estimação. Então, olhando aí para os cães de rua, de abrigo, cães de vila, entre outros, né? E talvez fazendo tudo isso, a resposta para essa pergunta de quais cães estudamos possa mudar e a gente tenha uma compreensão dos cães como espécie, como forma geral, e não só dessa parcela bastante limitada dos cães de estimação. Então é isso, obrigada, gente. Que a gente ainda tem bastante coisa para ver juntas nesse trabalho, inclusive com a Bia, mas que o que temos por enquanto foi isso. Só para, acho que, contextualizar como isso surgiu, né, porque foi parte de um trabalho maior, que então a gente fez 3 tentativas dessa que eles podiam pegar o alimento, tinham que pegar pelo menos 2, e era apresentada uma versão que eles não conseguiam acessar o alimento, né, para a gente ver o comportamento comunicativo. E a gente fez com cães de estimação e com cães de abrigo. E a gente reparou que a perda dos cães de abrigo era muito maior, em parte porque eles não pegavam o alimento muito mais, né. Então, nos cães de estimação, coisa de 15, 20% dos cães não pegavam o alimento mesmo, e nos cães de abrigo foi cerca de 50% dos cães que, quando a gente oferecia, eles pegavam, gostavam do alimento, mas na hora que a gente colocava lá, eles não participavam da tarefa. Então a gente quis investigar um pouco o que estava acontecendo, né, nesse momento que eles não se engajavam.